Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa alcançar a todos quanto nos acompanham neste canal, através, das mensagens que nós temos procurado aqui disponibilizar. E tudo vem, da vontade de Deus. Eu sempre procuro compartilhar aqui com as pessoas, que nada do que nós aqui fazemos, nós fazemos pelo nosso próprio querer, pela nossa própria vontade, porque nós temos aí alguma fonte de lucro, alguma fonte de renda. Pessoal, eu venho aqui gravar esses vídeos totalmente comprometido com a ordem de Deus, com o mandar de Deus. Eu não ganho nada, eu não tenho ganho nada em cima de plataforma de YouTube, tanto que aqui neste canal vocês não me vê aqui pedindo like, pedindo para seguir, né? As pessoas que entram aqui e assistem nosso vídeo, elas não têm compromisso de se inscrever, até porque não é por força nem violência. Eu peço, assim, eu acho interessante as pessoas se inscrever, porque se as nossas mensagens, elas, de alguma forma, ajudam as pessoas a se edificar, a tomar conhecimento do Evangelho, da graça do Evangelho que o Senhor Jesus deixou para que os seus discípulos e apóstolos replicassem, esse é o Evangelho que nós trouxemos aqui. E se as pessoas querem tomar esse conhecimento, então eu até sugiro, recomendo que elas se inscrevam, porque é a única forma de elas receber lá a informação que eu subi algum material. Mas não porque eu quero me monetizar, eu não busco isso. Graças a Deus, o meu bom Deus tem trazido sobre mim as promessas do Salmo 23, as promessas de Mateus 6, que eu não preciso andar ansioso, inquieto, preocupado com coisa alguma. O meu Senhor tem suprido e provido as minhas necessidades por meio das suas misericórdias que se renovam cada dia e porque é a promessa dele. Ele mesmo disse no livro de Malaquias: então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que o não serve. Então, o nosso propósito aqui nesse canal é levar para as pessoas a luz da Bíblia, o que diz respeito sobre o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus e o fim do mundo. Esse é o nosso propósito. Se você quer ouvir sobre milagres, curas, procura outro lugar. Não que eu não creia que eles aconteçam. Creio, e sim por meio da fé, porque eu tive e tenho tido muitos milagres na minha vida, graças ao meu bom Jesus. Então, o nosso propósito aqui é esse aí que eu acabei de dizer para você. Bem, no último vídeo que nós gravamos, nós falamos sobre os males e as, como é que eu posso falar? Os males e corrupções dos últimos dias, que está escrito lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. E nós ficamos de falar hoje para vocês, sobre apostasia, que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, que é apostasia. Deixa eu abrir aqui rapidinho, que fala aqui, a apostasia nos últimos dias, E eu procurei ver uma definição aqui bem clara, uma definição assim bem conclusiva, para que as pessoas pudessem entender o significado do que significa apostasia, a definição de apostasia. Então deixa eu ler aqui para você o que significa apostasia e depois eu vou ler aqui em 1 Timóteo capítulo 4.
Na Bíblia, apostasia é o estado de afastamento dos princípios do Evangelho por indivíduo ou grupos de pessoas. Quer dizer, apostatar da minha fé significa eu afastar-se da minha fé genuína. Quer dizer, é eu me desviar, é eu me tornar um filho pródigo, né? Que pega e afasta-se da casa do pai, vai embora. E aqui a Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 4, diz assim: ora, o Espírito, tá com E maiúsculo, né? Afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, né? Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Bem, eu vou ficar só com esses 2 versículos aqui, e se for necessário nós falarmos mais, aprofundarmos mais, nós o faremos. Mas eu gostaria de ficar só nesse campo aqui da apostasia, né? Bem, a definição eu já disse para vocês anteriormente, que é eu me afastar da fé. Apostatar é eu me desviar da minha fé. Você veja que hoje em dia, no tempo que nós vivemos, está complicado frequentar a igreja. Eu digo para vocês, está complicado frequentar igreja. Você pega aí as plataformas digitais e você começa a passar aí, né? E você fica assim escandalizado com o conteúdo de evangelho que tem sido pregado, com o que estão fazendo dentro das igrejas, com o que estão fazendo e dizendo que é culto ao Senhor. Você fica escandalizado, assim, pasmo, com a postura de muitos que a Bíblia diz que quando assumem, né, a vocação, né, de ser um bispo, de ser um apóstolo, de ser um pastor, né, deveriam ser irrepreensíveis, como o apóstolo Paulo lá mesmo diz, na vocação dos ministros. Mas você vê muitos dando maus exemplos. Existem ministros, né, eclesiásticos, que eles colocam muito mais pessoas para fora da igreja com seu mau testemunho do que pessoas para dentro da igreja com seu bom testemunho, como o Senhor Jesus disse, que quando nós recebemos o Espírito Santo, seríamos testemunha dele, como foi Pedro. Quando Pedro fez a sua primeira pregação, né, ele ganhou ali em média 3.000 pessoas. Parece que na segunda, né, lá na cura, elevou-se para mais de 5.000. Quantas pessoas, muitas igrejas que se abriram hoje, né, que é um domingo, onde seus referidos ministros do altar subiram ao púlpito, quantos desses homens, no abrir da sua boca, ganharam de almas para Jesus? Ou quantos que, quando acabou o culto, houve quem disse assim: nunca mais eu venho aqui, eu vou procurar outro lugar? Porque desviaram o Evangelho de Cristo, desviaram o Evangelho do nosso Senhor. Como diz, ele mesmo diz aqui, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência e que têm cauterizada a própria consciência. Não saem, não abandonam os seus erros. Continuam errando, mesmo sabedores que aquela linha de pregação que eles seguem,
está sendo nociva, né, nociva, eles não abandonam. Por quê? Porque talvez esteja trazendo lucros financeiros, lucros materiais, e não é inteligente para esses líderes eclesiásticos abandonar, né, essas práticas. Você veja que quando houve a repreensão lá em Malaquias, não era o povo que estava sendo repreendido a respeito do dízimo. Que muitos pegam esse livro de Malaquias, capítulo 3, né, versículo 10, e fica aí martirizando as pessoas, fica massificando as pessoas de que elas têm que dar dízimo e dízimo. Pessoal, dízimo não é um mandamento do Novo Testamento. Ofertas alçadas, entendeu? As pessoas, elas dão as suas ofertas, é aprovável, é aprovado. Eu dou minhas ofertas na igreja. E eu, muitas das vezes, eu transformo as minhas ofertas em ajudar o próximo. É uma oferta também, porque se você pegar lá o livro de Malaquias e pegar lá Deus repreendendo os sacerdotes, não o povo, né? Deus repreendendo, porque o povo entregava os dízimos aos sacerdotes para que eles pudessem oferecer a Deus. Né? Para que eles pudessem oferecer a Deus e fazer o trabalho com o povo necessitado. Muitos deles estavam se enriquecendo. Por isso que ele disse lá, com maldição vós sois amaldiçoados. Eram os sacerdotes. E são esses líderes espirituais aí que, com maldição, por eles reter o que é santo, como Ananias e Safira, eles estão sendo amaldiçoados. Porque para que é o dízimo? Ou para que é a oferta? Né? Para que haja mantimento na minha casa. Para quê? Para ajudar o necessitado. Joel, mas a porta de uma igreja aberta não é ajudar o necessitado? Sim. E se eu disser para você que essas igrejas faturam muito mais do que o custo que ela tem com a porta aberta? E o restante está sendo revestido para riquezas próprias ou para empresas próprias? E eu posso falar isso com propriedade, tá? Eu posso falar isso aqui com propriedade, porque eu tenho conhecimento de muitas coisas. Do que diz respeito aonde vai essas contribuições. E muitas das vezes milionárias que entra dentro de muitas igrejas. Quem dera que se fosse realmente, né, para pagar o custo daquela porta aberta, né, que não é barato manter uma igreja aberta, porque tem custo predial, é manutenção, é custo de luz, custo de água, existem exigências do corpo de bombeiro que tem que cumprir, tem que estar licenciado, tem que estar com alvará, tem que estar documentado, tem que estar tudo em dia. Né? Então vai ter que ter um contador para poder fazer todo o trâmite legal, se é que tem que ter um templo aberto legalmente. Se for abrir qualquer portinha aí de qualquer maneira, nem precisa. Estou falando se é que quer ter um templo legalmente, uma igreja legal. Legal. Então, vai ter custo. Mas existe muitas arrecadações aí, que o custo de manter aquela igreja aberta no mês é 10 mil e ela arrecada 200, 250. Para onde é que vai o resto? Está ajudando irmãos? Está ajudando o próximo? Está fazendo ajudar outras missões fora de lugares difíceis? Então, meus irmãos, assim como nós falamos, né, dos males e as corrupções dos últimos dias, que os homens se tornariam mais amigos de Deus do que mais inimigos de Deus, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, né? Existe a palavra de Timóteo também que fala da situação da igreja dos últimos dias.
Muitos apostatarão da fé. Para mim não é novidade isso que eu vejo aí. Vira e mexe, eu tomo conhecimento de um servo de Deus que saiu, que traiu, que adulterou, que errou, que foi pego em coisas, em orgia, prevaricações. Para mim nada disso é novidade, porque está escrito. Está escrito. Para mim não é novidade esses escândalos que a gente vê nas igrejas, essas coisas que nós vemos aí dentro das igrejas acontecerem. Porque o próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos, olha, acautelai-vos, virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. E Pedro, aqui no livro de Pedro, Pedro fala isso. Pedro 2, né? Os falsos mestres, está aqui, 2 Pedro capítulo 2, os falsos mestres, o seu caráter, obra e justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias, destruidoras, até o ponto de renegar o soberano, Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas serão infamado o caminho da verdade. Pedro falou aqui, ó, os falsos mestres, que infamarão, causarão uma fama ao Evangelho de Cristo. E não é isso que nós vemos? Aqueles que eram para poder, né, replicar o amor de Cristo, levar o arrependimento, né, pregar o arrependimento, pregar a salvação, levar às pessoas o conhecimento de que esse mundo vai acabar, de que esse mundo vai ter um fim, que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, se entregar para Jesus, abandonar um mundo de pecado, aqueles que estão dentro da igreja se converter de fato de verdade, não ser um mero frequentador, um mero campanheiro, porque tem pessoa que só vai na igreja por causa de campanha, só milagres. Ela segue Jesus como aquele povo que foi atrás dele lá, como diz lá, houve a multiplicação dos pães, depois Jesus atravessou para o outro lado e foi uma multidão atrás dele e ele disse, vocês me buscai não por causa de mim, mas porque comeste pão. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E muitos foram embora. Quando ele falou isso, muitos foram embora. Porque muitos querem bênção, milagres, mas não quer o Salvador. Porque para mim ter o Salvador, para mim ter a minha salvação, eu vou ter que abnegar esse mundo. Eu vou ter que abandonar esse mundo com seus pecados. Eu vou ter que virar as costas para esse mundo que é muito sugestivo. A carne, né, a natureza adâmica tende a querer esse mundo, mas a natureza que vem do novo nascimento, que é através do Espírito Santo, tende às coisas espirituais. E é aí que muitos entram em conflitos, porque eles querem o mundo. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção nisso. Não apostate da sua fé, ao contrário, cresça na sua fé. Eu estava fazendo um trabalho em outro estado, né? E eu fui fazer uma visita ao centro de Campina Grande, na Paraíba. E quando eu estava lá andando ali no centro, conhecendo o centro ali no calçadão, eu vi um senhor vindo com uma bicicleta. E na bicicleta tinha um som de trombetas, né? E em cima da bicicleta dele tinha ali uns cavalos, como os cavalos de Apocalipse. E escrito na bicicleta dele assim, ó, Jesus virá. Ele não falava momento nenhum, nada. Era só aquela bicicleta com aquelas trombetas e escrito, Jesus virá. É uma realidade, é um fato que vai acontecer. Vai acontecer. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E se você quer estar dentro desse plano de salvação, aceite Jesus como seu Salvador. E se você já o aceitou e apostatou da sua fé, o momento de voltar é agora. Tá certo? Busque uma igreja e ali renove a sua fé com Jesus. Que Deus abençoe a todos e até
o próximo vídeo.